Privilégio meu estar aqui hoje pela manhã com vocês, conversando sobre o que a Bíblia fala a respeito da paternidade. Privilégio meu poder olhar para a Bíblia e ver que a Bíblia ela é impressionante. Ela é um livro vivo, um livro que nos lê, que aponta o caminho e que nos dirige. Privilégio meu poder conversar com vocês sobre a paternidade num mundo tão perdido. Num mundo onde os valores estão totalmente de pernas para o ar e contrários à Bíblia de forma integral. A gente tem colhido frutos de certos movimentos onde valores bíblicos estão sendo totalmente combatidos, totalmente contrariados, totalmente ensinados de forma diferente. A gente vive períodos onde a identidade de gênero, ela tem sido implantada no nosso meio como se fosse algo muito, muito importante, aonde a criança já tivesse o direito de definir a respeito da sua identidade, porque afinal de contas, ela pode escolher o que ela bem quer ser. Interessante isso. Eu tratei com um pai que um dos seus filhos com 11 anos queria trazer uma definição para o seu gênero, e eu fiz a seguinte pergunta para ele: você permitiria que esse seu filho casaria agora? Não. Por quê? Porque ele não tem maturidade, não alcançou condições financeiras e assim por diante. Eu falei assim, então por que você está permitindo que ele defina o gênero? Talvez seja muito novo, talvez falte muito mais orientação aos pais do que orientação de gênero. Da mesma forma, como a gente está inserido no mundo onde esta questão de gênero invadiu a vida dos nossos jovens e das nossas crianças, a gente também tem estudos e pesquisas que dizem que boa parte destas crises de identidade de gêneros tem a ver com o pai, homem, com a paternidade, pela ausência da imagem de uma paternidade equilibrada dentro de casa. Ou o pai, ou a família tem uma mãe muito, muito brava, mandona, rígida, e ela que define. Eu sou filho de paraibana, brava, rígida. Ou a ausência da figura paterna. O cara trabalha demais, o cara não está nem aí para a família, que me faz pensar num outro valor, aonde talvez os pais não tenham nem percebido, nem visto, o que está influenciando a vida dos filhos, está influenciando a vida dos filhos num movimento totalmente contrário aos ensinos da palavra. Mas ele não viu, porque ele também estava envolvido num outro processo, que é totalmente contrário à palavra. Num trabalho sem fim, promovendo qualidade de vida sem fim, procurando galgar melhores espaços dentro da sua empresa sem fim, trabalhando feito um louco, chegando em casa um bagaço, podendo ofertar para os seus filhos somente o bagaço. E o bagaço não foi capaz de enxergar o que acontecia na vida dos filhos. Eu acho que nós vivemos um tempo onde o grande desafio tem sido para a paternidade. O surgimento de homens segundo o coração de Deus, que tem Deus, que segue ou que dirige o próprio coração.
que os seus valores, antes de mais nada, são bíblicos, e ele abre mão dos valores deste mundo só para manter os valores bíblicos dentro de casa. Ele está muito mais preocupado que a sua família seja uma família de Deus do que uma família bem-sucedida. Dani teve uma conversa com algumas amigas essa semana, e falando ela e mais duas, e as duas, ela e mais uma, viviam um momento que os filhos estão casando. Pela graça de Deus, os meus estão casando logo. Tem gente que diz: vocês vão viver a síndrome do ninho vazio. Eu falei assim: eu quero viver essa síndrome o mais rápido possível. Se preciso for fechar as portas de entrada para que o ninho nunca mais se enche, eu faço isso já. Graças a Deus, estão bem encaminhados. Mas ela conversava com as amigas, ela e mais uma, os filhos estão para casar, outro filho já tinha casado. E a outra disse: eu sempre orei para Deus que ele conseguisse encontrar uma mulher de Deus. Porque se ela for mulher de Deus, todo o restante se resolve. E é isso mesmo, gente. E é isso mesmo. Nós estamos imersos num mundo e cegos, envolvidos em movimentos que a gente nem enxergou, que são totalmente contrários aos princípios de Cristo. Mas a gente tem olhado alguns outros movimentos que a gente acha que não são movimentos de Cristo. Como é que a gente vai saber tudo isso? Leio com vocês o texto de 1 Tessalonicenses 2, 10 e 12. 1 Tessalonicenses 2, 10 e 12. Que Paulo diz o seguinte: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Paulo, ele escreve para a igreja que se reunia em Tessalônica. Tessalônica para ele era uma cidade estratégica, era a principal cidade da Macedônia. E Paulo não fez nenhum movimento que não fosse um movimento pensado de forma extremamente estratégica. Ele foi sempre para cima de cidades que eram cidades importantes, porque na cabeça dele o que ele cria era que se eu alcançasse essas cidades, o evangelho de Jesus Cristo se espalharia muito mais fácil, por causa da importância dessas cidades, por causa dos movimentos dessas cidades, das entradas e saídas de pessoas nessas cidades. Então ele partia para cidades grandes, e Tessalônica era uma delas. Atos 17 fala que houve uma revolução em Tessalônica, quando Paulo e Silas se encontraram com aquele povo. Essa revolução, ela aconteceu após Paulo ter pregado 3 sábados seguidos naquela sinagoga. E essa era a estratégia de Paulo. Ele ia para cidades grandes, principalmente aquelas que tinham uma sinagoga, e aos sábados, que eram o dia que o povo se encontrava para estudar, ele pegava a Bíblia e a partir das Escrituras ele falava a respeito de Jesus Cristo. Ele ensinava ao povo quem Jesus Cristo era. E em Tessalônica não foi diferente. Ele em 3 sábados movimentou toda aquela cidade. Alguns judeus, diz o texto de Atos 17, alguns judeus, muitos gregos e não poucas mulheres de alta posição se juntaram a ele e abalaram aquela cidade.
E o fato é que esse movimento foi tão importante, tão impactante, que teve um grupo que se levantou contra eles, e se levantou por causa de inveja. Os judeus fizeram isso. Os judeus começaram a ver aquele Cristo que saiu do meio deles, sendo reconhecido em outras regiões, expandindo-se para o mundo inteiro. E ele disse: não vale a pena, não é certo, nós seremos conhecidos por alguém que produziu esse cara. Não é. E aí eles começam a fomentar o seguinte: estes cristãos, eles estão pregando de que esse Jesus é quem de fato manda. É uma afronta para o imperador de Roma. Por isso a cidade se revolta e eles passam então a perseguir de forma severa. Paulo e Silas, eles são presos, depois é pago uma fiança, e ele no mesmo dia tem que ir embora, e ele vai para Bereia, porque aquilo ali não dava mais para ele ficar, por tamanha perseguição. Em 3 semanas, 3 sábados, tudo isso acontece. A questão é que este texto de Tessalonicenses, no capítulo 1, principalmente dos versos 3 a 9, ele detalha como foi essa revolução. Ele diz que o evangelho pregado por ele, Paulo, chegou aos Tessalonicenses em palavra, em poder do Espírito Santo e em convicção, ou seja, a palavra, aquilo que se dizia, aquilo que se lia, pelo movimento do próprio Espírito Santo e o seu poder, mas a convicção, a certeza, a crença firme que a mente e os pensamentos se estruturavam. E ele diz que a partir daí, os gregos trocaram os seus ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Que neste curto período de tempo, eles se tornaram firmes na fé, sólidos no amor e robustos na esperança. E como resultado de tudo isso, eles tornaram-se cristãos modelos. E modelos em toda a Macedônia e toda a Acaia, ou seja, tanto no norte como no sul, o evangelho estava sendo espalhado por movimento desses cristãos de Tessalônica. Mas o texto diz algo interessante. A postura que Paulo assumiu quando ele estava entre o povo de Tessalônica. Diz que eles trataram cada um como um pai trata seus filhos. Nós, eu, Paulo e Silas, nós tratamos o povo de lá como o pai trata seus filhos. E é interessante como ele individualiza. Nós tratamos cada um. Não foi algo feito na bandejada. Foi algo feito na individualidade. Nós tratamos cada um como um pai trata um filho. E ele está tratando aqui, quando ele diz a questão do pai, é o pai homem. Porque a figura masculina mãe, no texto anterior ele já diz, quando ele diz: nós fomos bondosos como uma mãe quando trata o seu filho. Então aqui ele está dizendo da figura masculina, ao homem, ao pai. Nós tratamos como um pai trata o filho. Então esse texto, e daqui para frente, ele aponta para esse pai. Como é que esse pai age? E aí eu queria pensar com você, apesar de ser um texto escrito por Paulo, falando a uma igreja, explicando das ações dele como igreja, pelo fato de ele apontar que as ações dele, a movimentação dele foi como de um pai fala para o filho, portanto a gente pode aprender muita coisa desse processo todo. Ele vem e diz: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós nos portamos. Paulo, quando ele trata nas cartas deles, ele sempre faz um apelo para Deus. Deus é minha testemunha, Deus é minha testemunha. Por exemplo, em Romanos 1,9, Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Depois ele fala aos Filipenses, no capítulo 1, verso 8, Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a
profunda afeição de Cristo Jesus. Mais uma vez, em 2 Coríntios, ele diz: eu invoco, eu conclamo, eu chamo aqui Deus para que, como minha testemunha, de que foi a fim de poupá-los que eu não voltei a Corinto. Deus é minha testemunha, eu conclamo Ele aqui, pode afirmar, Deus, na presença de todos eles, que eu não voltei lá, porque senão a coisa podia ser complicada. Mas ele sempre dizia: Deus é minha testemunha, Deus é minha testemunha, Deus é minha testemunha. Eu acho que isso para nós pega pesado. Porque se eu chamasse Deus aqui para sentar do meu lado e falasse: Deus, fala. O que é que ele falaria? O que ele afirmaria? O que ele diria a seu respeito? Mas ele continua o texto e joga uma outra coisa. Ele fala: tanto vocês como Deus. Deus é minha testemunha, mas vocês também são. Vocês podem afirmar, vocês podem confirmar, vocês podem dizer a meu respeito. Ele evoca o testemunho de Deus e destas pessoas com quem ele tem convivido. E aí eu trago mais uma vez à tona essa pergunta: se Deus tivesse que dar testemunho a meu respeito e eu pudesse trazer aqui a Dani e meus filhos, o que é que eles diriam? Eu posso dizer, como Paulo diz, ele é minha testemunha e o povo também é a minha testemunha, de como, aí ele traz o conceito dizendo, de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês. Dependendo do que eu fosse julgado, eu traria o Pedro e o Fê aqui. Isso aí é verdade. Ainda digo mais: meu pai nos educou à base do bullying. Eu disse: não, isso é mentira. Ninguém nunca me viu fazer isso. Meu pai, e eles poderiam relatar um monte de coisas. A Dani não, diria: você é sensacional, André. Né, meu amor? Mas o que é que eles falariam? O peso cai sobre nós dependendo do assunto. Mas o assunto aqui é a maneira santa, justa e irrepreensível. Deus e vocês são minhas testemunhas da maneira santa, justa e irrepreensível. O que é maneira santa? Eu sempre costumo dizer que santa tem tudo a ver com aquilo que promove vida. O pecado promove morte, a santidade promove vida. Então tudo aquilo que promove vida tem a ver com santidade. A santidade é algo que nós adquirimos conforme nós vamos caminhando, conhecendo, gerando intimidade com o nosso Deus. Não é adquirida à força ou à marra, não é algo que eu compro, um pacote na internet, um combo na internet, que eu digo: vou pagar aqui R$50 e eu vou receber o pacote da santidade, da justiça e da irrepreensibilidade. Não, a santidade é algo que é desenvolvido. Ele é fruto da minha intimidade com Deus. Ela reflete a minha relação com esse Deus santo. Significa que quanto mais eu caminho com esse Deus, mais eu deixo de ser parecido comigo mesmo e mais eu me torno parecido com Ele. Porque Ele é o promotor da vida, portanto, eu vivo de acordo com o que Ele é. Eu sou parecido com aquilo que Ele é, com aquilo que Ele faz. Isso é santidade. Isso é um movimento que é adquirido. Ou seja, quando Paulo diz, nos portamos de maneira santa, ele está dizendo que eles eram testemunha da forma correta que Paulo vivia com Deus. Que a relação de Paulo com Deus repertia de forma tão intensa na vida deles. Porque a santidade aponta para a relação de Paulo com Deus. Depois ele diz: olha, vocês também, e Deus também, é minha testemunha em relação à maneira justa. Essa expressão já nos aponta para a relação de Paulo para conosco mesmo. É para comigo mesmo.
é viver de maneira justa, é viver de maneira íntegra, inteira, sem falsidade, é viver com a consciência limpa, a consciência pura, o coração limpo, o coração puro. Portanto, eu olho para mim e eu digo, é justa a minha vida. Eu vivo de maneira onde não há quebras, há uma integridade aqui dentro. Então, a minha relação comigo mesmo não me gera as crises de dupla personalidade ou de consciência pesada, onde eu sou uma coisa na frente das pessoas e sou uma outra coisa na frente dos outros. Não, eu estou vivendo de maneira justa. E ele termina dizendo, justa, de maneira santa, justa e agora irrepreensível. O que significa a irrepreensibilidade? Aqui já tem a ver com a repercussão ou com o reflexo da minha vida pública. Aqui já tem a ver com o que os outros podem olhar para mim e podem me condenar. Interessante que quando a gente pensa em irrepreensibilidade, a gente elege ou eleva o nível de como não pode existir erros, como se a pessoa nunca errasse. Eu até pensei, cheguei a conversar com meus filhos e disse, nós vamos fazer essa mensagem juntas. E nessa passagem, eu queria que vocês sentassem lá comigo e vocês contassem para o povo a respeito da minha vida. E eu fiquei pensando, falei, não vai dar certo. A minha imagem, que é tão irretocável diante de vocês, vai ser destruída por eles. A Dani conta uma história, eu não lembro. Eles contam um monte de histórias a meu respeito, que eu não lembro de nada, eu acho que é tudo mentira. Mas que um dia eu fui disciplinar o Pedro, e aí ele tinha que colocar a mão, na mesa, na pia, e ele não colocava a mão na pia. Quando a Dani abriu a porta, disse que eu e ele rolávamos, eu tentando segurar a mão dele, assim, ele não põe a mão. Ele falou, não, pode sair, deixa que eu trato do Pedro agora. Eu não lembro dessas coisas. Eu acho que é tudo invenção. Fazem isso para me manipular, depois eles querem alguma coisa. Mas eu errei muito na vida. Eu errei muito como pai. Eu falei coisas para os meus filhos que eu nunca deveria ter dito. Eu os destruí na palavra. Eu disse coisas que a minha oração tem sido que isso nunca fique eternamente no coração deles, mas que aonde abundou o pecado, a graça seja muito maior na vida deles. Eu agi de formas como eu nunca deveria ter agido. Eles viram em mim coisas que eles nunca deveriam ter visto. A irrepreensibilidade não quer dizer que a gente não erre, mas quer dizer que errando a gente trata o erro e eu não tenho acusação nenhuma sobre mim. É sentar, me retratar e restaurar o que há de mais importante na minha relação com eles. É demonstrar que o meu orgulho agiu e, portanto, agora o meu orgulho precisa ser quebrado diante deles, no meu pedido de perdão e no meu pedido de restauração. Isso me torna irrepreensível. Mas é com eles, é o meu movimento com eles. Os judeus invejosos podiam atacar Pedro, perseguir Pedro e até mesmo matá-lo, mas não tinha nada a dizer que o envergonhasse. Irrepreensível tem a ver com a relação de Paulo para com os outros. Ou seja, quando ele diz, tanto vocês como Deus são testemunhas de como eu me portei de forma integral na minha relação com Deus, na minha relação comigo mesmo, na minha relação com o próximo.
na minha relação santa, na minha relação justa e na minha relação irrepreensível. Ou seja, vocês são testemunhas de que eu caminhei numa questão onde eu não vivia uma loucura, uma esquizofrenia, uma bipolaridade. Pelo contrário, eu vivia algo totalmente coerente, correto. Porque eu tinha uma boa relação com Deus, por causa disso eu também tinha uma boa relação comigo mesmo, e por causa disso eu também tinha uma boa relação com o meu próximo. Eu vivia na essência os 2 primeiros mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a mim mesmo. Vocês viram isso, vocês são testemunhas disso. Deus também é testemunha disso, porque Ele viu o meu coração nessas horas de lutas, Ele viu o meu coração nessas horas de fragilidade, nessas horas de orgulho, e Ele viu o que passava aqui dentro, o arrependimento e a dor que eu tinha, por muitas vezes não ser o que eu precisava ser. Ele viu, Ele me viu correndo para corrigir, Ele me viu correndo para corrigir a minha relação com Ele, a minha relação comigo, e a minha relação com o meu próximo. Ele viu, vocês viram, vocês são testemunhas, vocês me conhecem. Então Ele está dizendo, olha, nós temos essa relação aqui, aonde vocês testificam ao meu respeito, de que eu vivi dessa forma, de forma integral, inteira, na minha relação para com Deus, na minha relação para comigo mesmo, na minha relação para com o próximo. Agora, como é que Paulo fez isso? Como é que ele agiu dessa forma? O texto começa dizendo, tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Eu amo essa individualidade da relação. Tratamos a cada um. Eu tenho o Pedro e o Felipe. O Pedro, ele foi se desenvolvendo e eu fui aprendendo, dizendo ok, o Pedro pensa assim, age assim, o Pedro é assim. Aí naquela fase a gente vai aprendendo a lidar na determinada fase, até que de repente eu falo, pô, agora eu sei lidar com Pedro. E a porcaria muda de fase, cresce. E aí aquilo que eu aprendi não funcionava. Aí eu tive que aprender a lidar com um novo Pedro. Enquanto isso eu também era um novo André, já não era mais o mesmo, aquele que começou. E eu fui tateando para ver como é que a gente educa o Pedro. Quando o Felipe nasceu, eu disse, já estou fase à frente, né? Eu já lido com o Pedro, então eu sei lidar com o Felipe. O Felipe é totalmente diferente do Pedro. Opostos. E a maneira como eu lidava com Pedro não funcionava na maneira como eu lidava com o Felipe. Então eu tive que aprender a individualizar o trato. Com o Pedro é assim, com o Felipe é assim. Porque eles são diferentes. Então a primeira coisa é que a gente, respeitando essa individualidade, 3 ações a gente tem que fazer. Na verdade, 3 ações nós temos que ter para que eles entendam isso em nós. Primeiro, para que eles vejam o modelo. Segundo, para que eles recebam a mensagem. E terceiro, para que tudo isso resulte em algo positivo, no propósito que a gente tem. E ele diz, tratamos cada um de vocês como um pai trata seus filhos. E aí ele apresenta aqui o modelo de como ele tratou. Ele diz primeiro de 2 movimentos, o movimento da ação e o movimento do propósito. No movimento da ação ele diz, eu trabalhei com vocês, eu tratei vocês exortando. E o que é exortar? Exortar é ação, exortar é movimentação, exortar é em frente. Agora, o que significa isso? Muitas vezes na cabeça da gente o exortar é simplesmente dizer, não faça isso, moleque, deixa de fazer essas porcarias, esconde logo isso, porque sua mãe está chegando e ferrou tudo para nós, corre. Porque essa é uma das principais ações do pai na vida de educação de filhos, ajudá-los, porque quando o filho leva bronca, em geral o pai leva, se você é pai de filhos que são filhos de alguém como a Dani, aí você carrega isso, essa culpa. O que é exortar?
A exortação do cunho bíblico, do ponto de vista bíblico, tem a ver como estar ao lado para corrigir, mas corrigir e encorajar. Ela não tem a função de destruir, ela tem a função de corrigir para construir, ajustar a rota, indicar o caminho, trazer a sanidade, para que a vida santa, justa e irrepreensível possa ser vivida por Ele também. É equilibrar a disciplina com o encorajamento, é equilibrar a surra com o amor, o castigo com o amor. E essa é uma palavra tão difícil hoje em dia de dizer, né? Castigo, não pode dizer, parece que é pecado. Jesus, ele sofreu o castigo que nos trouxe a paz. E o castigo eu não quero dizer que é tirar o couro, mas tirar o videogame é uma boa sacada. Tirar o celular é uma boa sacada. Imputar os limites é uma boa sacada. É ter firmeza e doçura, os dois juntos. Firmeza e doçura. O texto também fala de consolando. Quando a gente vai a um velório, a gente tenta consolar as pessoas, não é verdade? Tem muita gente que diz, eu não sei ir para velório porque eu não sei nem o que falar. Eu lembro de um amigo meu que perdeu o pai quando ele era muito novo, e eu fui no velório dele e eu não sabia o que falar, eu também era muito novo. Eu entrei no velório, mas eu não falei com ele, eu fiquei por lá. Passado de um tempo ele disse, tem uma coisa para falar com você. Eu falei, que foi? Disse, eu esperava alguma palavra sua no dia do velório do meu pai. Eu disse, confesso que eu gostaria de ter alguma palavra para dizer no dia do velório do seu pai. Aí ele me disse, você precisava só ter ido lá na frente e me dado um abraço. Isso seria tudo muito mais forte e intenso do que uma palavra. É fazer o outro se sentir melhor. É tirar o peso do coração do outro, trazendo algo que traga esperança, alegria, que mude o clima. É promover no outro também coisas melhores, que ele se torne melhor. Há uma perda, mas há um ganho nessa história toda. Há uma perda, mas há uma mudança, uma transformação na nossa vida. Portanto, o consolar e o exortar são ações, mas ele também fala do propósito. Ele diz, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. O que significa digna? Digna tem a ver com a balança. É colocar em equilíbrio a vida com Deus. É que a vida de Deus seja algo prioritário. Que aquilo que Deus anseia seja aquilo que você anseia. Ou os propósitos de Deus sejam experimentados por Ele. Interessante, gente, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço poucos pais que de fato têm entendido que a prioridade na vida deles é que os filhos tenham uma vida digna para com Deus. Uma vida que de fato caminhe de acordo com os propósitos e os objetivos de Deus. Na minha cabeça, o que eu tenho vivido e experimentado nos meus atendimentos é a clara impressão de que todo mundo quer tornar os seus filhos os mais bem-sucedidos possíveis, ou os mais felizes possíveis. Então, o mais bem-sucedido possível é que ele precisa falar inglês, mandarim, espanhol, é que ele precisa saber jogar beach tênis, futevôlei e assim por diante, é que ele precisa ser muito bom no Kumon, até rimou, né? Muito bom no Kumon e assim por diante.
A gente coloca e diz: eu quero que ele entre numa faculdade pública, eu quero que ele exerça o sonho da vida dele. E a gente vê o pessoal correndo atrás disso, como se o filho tivesse a obrigação de ser bem sucedido nos moldes do que este mundo oferece. E não é incomum um pai chegar para mim e dizer: meu filho ou minha filha, eles arrumaram um namoro legal, uma menina bacana, eles entraram numa boa faculdade, hoje estão trabalhando, eles têm uma preocupação com o físico, com a saúde, com a alimentação, eles são excelentes filhos, só falta uma coisa: a relação deles com Deus. E eu penso, se o que a Bíblia nos ensina é do que vale o mundo ganhar, o que vale a pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, aos olhos de Deus não há sucesso ali, porque o sucesso é a salvação da alma. Aos olhos de Deus, nós temos um problema muito grande, parecido com o profeta Malaquias dizendo ao povo, porque a carta do profeta Malaquias foi escrita para Jerusalém, depois de ter seus muros e os templos reconstruídos pela surra que eles levaram dos babilônios, dos caldeus. E chega o profeta Malaquias para dizer o seguinte: vocês estão vivendo uma crise sem precedentes, porque para vocês está tudo muito bem. Vocês estão reconstruindo os muros, vocês estão reconstruindo os templos, vocês estão reconstruindo as suas vidas. Para vocês não há mais problema nenhum no mundo, na vida, vocês estão se restaurando por completo. A impressão que dá é que vocês entendem que o vento está soprando favorável. Só que o coração de vocês está tão distante de Deus como nunca esteve. E o fato do vento parecer favorável encobre de vocês essa realidade. O propósito é replicar na vida dos meus filhos a vida santa, justa e irrepreensível. O propósito é que eles tenham uma consciência limpa diante de Deus, algo que o modo como eles vivem tem impactado a relação, por causa da relação deles com Deus, tem impactado a relação de outras pessoas com Deus também. Então eu concordo com aquela mãe. O que eu sempre orei foi para que meu filho encontrasse uma mulher de Deus. E eu concordo. Porque o que é de Deus é que vale a pena a gente ter. O resto é tudo passageiro. Tudo passageiro. O modelo de ação, exortação e consolo, e de propósito, imprimir uma vida digna. Mas ele fala também de uma mensagem. Ele diz da mensagem que foi anunciada aos Tessalonicenses. Ele diz: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Primeiro, Paulo traz uma afirmação muito séria a respeito da sua mensagem. Ele diz: olha, a primeira coisa que vocês receberam da nossa parte, a palavra de Deus, vocês aceitaram não como uma palavra qualquer, de um homem qualquer, mas conforme ela verdadeiramente é. Ela é a palavra de Deus. Isso para nós é importante porque Paulo afirma que o seu ensino é, antes de qualquer coisa, a palavra de Deus. E biblicamente é isso mesmo. Porque os apóstolos, eles tinham essa responsabilidade de formatar a doutrina que nós cremos até hoje. Tanto que Atos 2, quando fala a respeito da igreja, começa dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Não havia uma outra doutrina qualquer. Mas os apóstolos que foram enviados, eles foram enviados para implantar igrejas, como Paulo fazia, mas fundamentado na doutrina que eles estavam escrevendo, que eles estavam trazendo, que partia deles. John Piper diz que Jesus fez planos que garantiriam a verdade sobre si mesmo por meio do ensino apostólico na igreja primitiva. As palavras de um apóstolo, quando ele ensinou ou escreveu a respeito de Jesus, são palavras de Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento e lemos sem dúvida nenhuma as palavras dos apóstolos, estas são palavras de Deus. Paulo em 1 Coríntios 2,13 diz: falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. O que nós falamos não saiu de nós. O que nós falamos foi com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais. O que nós estamos falando são as coisas que o Espírito fala, são as verdades dadas pelo Espírito, são as verdades interpretadas pelo Espírito. Portanto, isso significava que o ensino de Paulo era de fato a palavra de Deus. Tinha a verdade, a veracidade e a autoridade divina. Ele dizia, ele entregava a palavra de Deus. E o que eu quero que deixe bem claro a todos vocês é que hoje não cabe a nós escrever um outro evangelho. O evangelho continua sendo o mesmo. Não há necessidade nenhuma de um novo evangelho, porque a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. E eu creio nisso. Tenho experimentado isso. E tenho visto isso na vida de outras pessoas. Porém, Paulo disse no texto que nós estamos estudando que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. E que como pai, a gratidão dele era porque seus filhos receberam com acolhimento a palavra de Deus. Eles trouxeram para o coração, para a vida, para a mente, a palavra de Deus. Ele acrescenta: vocês a aceitaram, vocês a acolheram, vocês colocaram para dentro da vida de vocês. E é impossível alguém aceitar algo que não seja oferecido. Vocês aceitaram porque nós oferecemos. Porque se não fosse oferecido, não havia possibilidade alguma de vocês aceitarem. Entretanto, como foi oferecido, vocês aceitaram. A mente e a cabeça, o propósito, a vida de Paulo era: a palavra de Deus, ela é tão poderosa que eu preciso ensiná-la. E eu vou ensinar como um pai ensina um filho. Porque eu trato o povo de Tessalônica como um pai trata o filho. Você já parou para pensar nesse peso, dessa afirmação de Paulo para a minha vida e para a sua? Como é que a gente tem ensinado a palavra de Deus para os nossos filhos? Filho, vem cá. Assiste aqui esse vídeo. Assiste este podcast. Veja, mas eu mesmo, eu não sei nem manejar bem a palavra da verdade. Eu não sei nem afirmar o que eu creio. Eu sei afirmar o que os outros têm dito do que eu tenho que crer. E às vezes eu estou afirmando várias coisas, inclusive elas são antagônicas entre si. Mas eu estou afirmando, porque eu mesmo não conheço a palavra de Deus. E como é que você quer que o seu filho aceite algo que você não tem a oferecer? Então está na hora da gente virar esse jogo. Está na hora de a gente começar a ter a palavra de Deus de fato, para que meus filhos possam ter a palavra de Deus de fato, recebidas de mim. A responsabilidade no texto que Paulo está escrevendo, na alegoria que ele está usando de um pai para com um filho, a responsabilidade é do pai. Pesa sobre o pai. Eu verdadeiramente acho que o nosso problema não é o feminismo.
que o nosso problema não é identidade de gênero. Eu verdadeiramente acho que o nosso problema é a falta de homens comprometidos com a palavra. Olha o que o texto diz sobre a palavra. Ele diz o seguinte: vocês a receberam, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia entre vocês, os que creem. Atua com eficácia. Significa que a palavra de Deus é algo que funciona. E funciona em prol do objetivo. Em prol daquilo que ela promove. A gente trabalha muito dois conceitos. O conceito da eficiência e o conceito da eficácia. No mundo do trabalho da gente, a gente sempre quer avaliar o que é eficiente e o que é eficaz, porque eficiente é muito melhor do que o eficaz. Porque o eficiente tem muito a ver com saber fazer a coisa certa, mas o eficaz é saber obter o resultado certo. Nem sempre saber fazer a coisa certa significa que eu estou fazendo a coisa certa. Eu sei como faz, mas não necessariamente eu. E por causa disso, eu jamais vou conseguir obter o resultado certo. Vou ilustrar. Para ser campeão mundial, você precisa ser campeão das Américas e depois campeão do mundo. O eficiente vai 4 vezes como campeão das Américas e não ganha nenhuma. O eficaz vai 2 vezes, sendo uma vez só o campeão das Américas, e ganha 2. Eficaz é aquele que traz o resultado certo. Eficiente é só aquele que sabe fazer o que é certo. Feliz Dia dos Pais, testa. Esta foi para você, meu querido amigo e irmão sem título mundial. Voltando à palavra, e eu quero dizer que eu pensei nessa frase, aí eu desenvolvi toda a mensagem em cima dessa aplicação. Então eu achei essa semana ali eficiência e eficácia, falei, como é que eu aplico isso numa mensagem para o Dia dos Pais? Está aí, saiu. O que é que Paulo estava trazendo? Ele diz, eu estou trazendo a palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem, que promovem o que é certo, obtêm o resultado certo, que aquilo que é esperado acontece. Pois a palavra de Deus, diz Hebreus 4:12, é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, aí a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, ele tem uma capacidade que nenhum outro lugar tem. Porque ele é capaz de fazer você entender quais são os valores desse mundo, o que é que está acontecendo nesse mundo, mesmo que estes valores sejam totalmente mascarados como coisas boas. Mas muitas vezes esses valores estão se tornando ídolos que estão roubando o coração dos nossos filhos, que estão dirigindo as condutas dos nossos filhos, que estão dominando a mente dos nossos filhos. Ele diz, escuta, não é um sermão bem dado, aquele que a mãe chega e diz aí, senta aí meu filho, e o pai também. E eu vou dizer uma coisa para vocês. E ela sai de lá dizendo, preguei como Billy Graham. Ele está dizendo que o que vai mudar o coração do seu filho é a palavra, porque ela é viva e eficaz. A gente, quando tem filho pequeno, a gente controla o comportamento, não controla? Você não vai fazer isso, você vai vestir essa blusa e não outra. Você vai agora comer. Se você não comer tudo isso aqui, você não ganha sobremesa. Se você não fizer esse exercício ou essa tarefa, você não vai jogar videogame. Agora você vai dormir. O comportamento está controlado, a gente domina.
mas isso não quer dizer que o coração esteja ganho. O coração só ganha, só muda, só é alcançado pela palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, produz o resultado certo. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções dos corações. Eu tenho entendido mesmo que eu acho que nós somos uma geração que manja muito pouco de Bíblia, sabe muito pouco usar a Bíblia e quase não sabe ler. E uma compreensão é que a gente precisa ensinar o povo a ler Bíblia. Se o pessoal vai fazer discipulado, tem feito discipulado a partir de um livro. Mas a dificuldade de fazer um discipulado a partir da Bíblia, sendo a Bíblia o livro principal. Por quê? Porque não sabe ler. Não sabe observar o texto, interpretar o texto, aplicar o texto. Sempre a necessidade de uma ferramenta. E por causa disso vão criando o costume de sempre correr atrás de ferramentas. Vão para o Google e vão para os pregadores, e em geral os pregadores de ponta. Mas ele mesmo não tem tido experiência nenhuma com a palavra. E se você não tem experiência nenhuma com a palavra, vai ser muito difícil você querer passar isso para os seus filhos. Você tem que ter experiência com a palavra. Israel me contou essa semana uma experiência que ele teve numa aula que ele estava dando, onde ele estava falando, não lembro qual era o tempo, se era hermenêutica bíblica ou exegese bíblica, alguma coisa assim, numa faculdade. E era uma aula aberta, os alunos viriam, mas quem quisesse vir, viriam também. Então veio um monte de gente. E um grupo de surdos foram. E ele começou falando de que, como a Bíblia é a palavra de Deus, onde ele fala com a gente, assim por diante. Eu sei que entraram num viés de que a palavra, tem gente que diz que ouve através da Bíblia, que ouve. Aí começaram a tirar um barato, dizendo é impossível, não existe nada disso, blá, 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 blá. Uma surda, que estava com uma intérprete, né? Pediu e explicou. Eu certa vez ganhei uma Bíblia. E ao ler a Bíblia, eu não entendia nada do que a Bíblia falava. Eu não conseguia compreender coisa nenhuma. E aí eu falei com Jesus. Jesus, eu não entendo a tua palavra. Manda alguém para me ensinar. E ela disse, a partir daquele dia, a leitura da palavra era algo que eu escutava, porque Jesus sentava na minha frente e me ensinava a respeito da palavra. Ela é viva, ela é eficaz. São experiências gigantescas que a gente tem na presença desse Deus, que muda a nós primeiro e nos dá a capacidade de trazer o conteúdo, e esse conteúdo ser impresso da mesma forma na vida dos meus filhos. Quero concluir com um texto um pouco mais à frente, no verso 19 e 20, quando Paulo está falando a seguinte coisa aos Tessalonicenses: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em quem nós nos gloriaremos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Aí ele fala, não são vocês? Aí ele afirma, de fato, vocês são a nossa a glória e a nossa alegria. Paulo traz uma visão de futuro, e Paulo trabalha
algumas vezes sobre o que vem pela frente na carta de Tessalonicenses, por exemplo, na segunda carta, no capítulo 4, ele fala a respeito da morte. Eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos que dormem, para que a tristeza de vocês não seja igual à tristeza daqueles que não têm esperança. E aqui no texto, ele está olhando lá para frente, ele está trazendo a esperança que é viva da gente, de que um dia Jesus Cristo voltará, de que tudo o que a gente está vivendo é passageiro, é transitório, não é eterno. Portanto, não vale a pena a gente fortalecer ou fundamentar o nosso coração nessas coisas todas. O que a gente tem que fortalecer é o coração naquilo que vem lá pela frente. Se você pudesse fazer um investimento, aonde você diria o seguinte: eu tenho uma aplicação aqui, essa aplicação hoje parece que o resultado é muito positivo, mas o fato é que ela vai ser uma roubada para você e você vai perder tudo, apesar de parecer que está ganhando um monte de coisa agora. A médio prazo pode ser interessante, a longo prazo é roubada. Mas você tem uma outra aplicação aqui, que a médio prazo ela é uma roubada, traz sofrimento, traz dor, traz uma série de outras coisas, te faz andar não em conformidade com os valores deste mundo, mas a longo prazo o resultado é infinito em relação ao que você aplicou. Não tem comparação. O que é que você investiria? E Paulo está dizendo aqui, quando eu olho Jesus Cristo voltando lá na frente, na expectativa de eu tenho da volta dele, porque tudo isso aqui vai passar. Sabe quem é a nossa esperança, a nossa alegria e a nossa coroa? Ele diz: vocês são a nossa glória e a nossa alegria. É nossa concepção de futuro que dá forma ao presente. É aquilo que a gente enxerga lá na frente, é que vai moldar como é que nós vivemos hoje. Quem define os contornos, o tom das ações e pensamentos nossos durante o dia, sem dúvida nenhuma tem a ver com o nosso senso de futuro. E quando o senso de futuro é fraca, nós temos uma vida marcada talvez pela indiferença, pelo medo, pela insegurança. Nós sabemos, e pesquisas existem, dizendo que boa parte das doenças emocionais e mentais e dos suicídios, eles ocorrem, ou essa parte ocorre, entre pessoas que sentem que não têm futuro. Mas a fé cristã sempre foi caracterizada por um forte senso de futuro. Um dia Jesus Cristo voltará. Um dia Jesus Cristo voltará. Sendo este o fato de que um dia Jesus Cristo voltará, a nossa maior marca, a nossa maior característica, a nossa maior esperança. Desde o dia em que Jesus subiu aos céus, os seus discípulos começaram a carregar no coração, na mente, pontuando o padrão, o estilo, o que eles faziam, porque eles criam que Jesus Cristo ia voltar um dia, porque eles acreditavam nisso. Jesus prometeu que um dia voltaria, portanto, se ele prometeu, eu creio, e eu vou viver de acordo com essa promessa. Eu vou viver de acordo com o retorno desse Cristo. Para os cristãos, essa sem dúvida nenhuma a questão mais importante. Jesus venceu a morte. A nossa vida agora é eterna. Portanto, passaremos a eternidade com Ele. Aonde? Ele virá ao nosso encontro. Aqueles que morreram ressuscitarão primeiros, e os que não morreram, estes se encontrarão, e todos juntos viveremos a eternidade de Jesus Cristo presente no nosso meio. Mas a visão de futuro, ela pontua sem dúvida nenhuma o nosso movimento no presente, mas pode trazer esperança, ou se mal compreendida, pode trazer desespero.
Eu vivi um período da minha vida onde alguns pastores estavam sendo avaliados pelos seus filhos. E eles estavam tomando um pau desgraçado porque os seus filhos só aprontavam, estavam bem perdidos. E eles estavam sendo avaliados se eles poderiam continuar sendo pastores ou não. Eu lembro de um dia participar de uma reunião que foi trazido o Dr. Shed para avaliar tudo isso. E eu cresci com o Pedro e o Fê, nessa época eles eram pequenininhos, não nem lembro se eram nascidos. Mas eu fiquei pensando, caramba, os filhos dos pastores estão perdidos. E isso desqualificou-os para o ministério. Nasceram os meus dois. E nasceram bem nascidos. Eu lembro de um dia estar na igreja e um deles, eu não quero falar qual, porque está aqui na frente, pulava de banco em banco na cadeira, e pulava, e afastava, fazia uma bagunça, e eu só olhando. Chegou um sujeito do meu lado, eu pai novo, pastor novo, chegou um sujeito do meu lado e disse: olá, é filho de pastor, é questão de tempo para ele se perder. Eu carreguei aquilo como uma verdade absoluta no meu coração. Eu sofri com essas mentiras do diabo. E eu orava até Deus. Não quero nunca que eles se percam. Eu prefiro abrir mão do ministério agora, mas eu não quero isso. E eu carregava essa dor em relação aos meus filhos. E eles faziam de tudo para que essa dor fosse confirmada no meu coração. Não me ajudaram em nada, assim. Se o que o cara que falou veio, trouxe uma mensagem, tiveram alguns outros que também agiram na mensagem. Mas eu me lembro de um dia de muita tristeza, muita chateação, muita frustração, muita preocupação. Eu fui ouvir uma música, e a música dizia assim: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, e um dia cantaremos juntos hinos de louvor. Eu fui invadido pela cura de Deus. Nunca mais eu olhei para os meus filhos como alguém que fosse perdido. Eu sempre olhei dizendo: um dia cantaremos juntos hinos de louvor. A visão de futuro. Porque o trabalho não é meu. A palavra é viva e eficaz. E ela tem sido viva e eficaz na vida dos meus filhos. Tem sido viva e eficaz na vida da minha família, meu e da Dani. Tem sido viva e eficaz na vida das meninas, da Maria e da Nina. A gente tem visto coisas que só Deus pode fazer na nossa família. E a minha visão de futuro é que não depende nada de mim. A palavra basta. Então só cabe a mim ensinar a palavra. E eu termino chamando o Pedro aqui na frente e convidando vocês para a gente cantar junto os hinos de louvor.